Como eu consigo identificar qual é o meu tipo de curvatura? O principal que eu mais indico para todo mundo é a observação e a comparação. Você observa o seu cabelo finalizado, seco e compara com as fotos que eu vou te mostrar aqui ou com fotos de internet mesmo no Google. Primeiro você precisa conhecer os tipos de curvatura, que é uma tabelinha, e depois você faz essa comparação. Se você achar que o seu cabelo é o tipo 3B, por exemplo, você vai lá dar um Google 3B, cabelo 3B, e aí você vai comparar com o seu tipo de cacho. Você pega uma mechinha e vai comparando ali. Com certeza uma hora você vai descobrir qual é o seu tipo. Aqui eu vou te orientar a identificar qual é o seu tipo de curvatura, mas antes disso você precisa se atentar a 4 coisas. A primeira coisa é que pode existir mais de um tipo de curvatura em uma só cabeça, como 2 ou 3 tipos, mas você vai perceber que uma é o que vai mais prevalecer ali, que você vai bater o olho e falar, esse é o meu tipo, por mais que tenha um pouquinho aqui e outro ali diferente. Segunda coisa, dependendo da finalização que você fizer no seu cabelo, pode alterar muito o formato dele, como por exemplo o dedo liso ou a tesourinha, porque gente, o cacho fica muito modelado, fica muito texturizado, altera muito a realidade. Então se você quiser descobrir qual é o seu tipo de curvatura, não esteja com o cabelo com dedo liso ou tesourinha. Terceira coisa, para identificar qual é o seu tipo de cacho, o ideal é que seu cabelo esteja no mínimo um pouco saudável. Isso porque quando o cabelo está danificado, isso pode alterar um pouco a estrutura do cabelo, das curvaturas. Eu mesma, quando não estava cuidando do meu cabelo no ano passado, estava desleixada, meu cabelo ficou bem sem definição, não formava muito aqueles cachos, e depois que eu comecei a cuidar direito e usei uma máscara de tratamento, meu cabelo voltou a ter uma melhor definição e aí sim deu para ver os cachos certinho. Quarta coisa, o cabelo em transição capilar ainda está danificado, por mais que a raiz do cabelo seja um cabelo novo. Isso porque os folículos capilares estão danificados ainda por conta da química, do alisamento que foi feito durante muito tempo. Então vai demorar um pouquinho ainda até esse folículo capilar se recuperar e o cabelo nascer direitinho, saudável, e aí sim você vai poder identificar melhor a sua curvatura. Foque nos cuidados e depois, quando as partes lisas estiverem indo embora, aí sim você se preocupa mais em identificar a real curvatura do seu cabelo. Além disso, esses fios alisados que estão na parte de baixo pesam os fios. Então o cacho vai estar lá nascendo na raiz, mas tem um peso alisado aqui. Então pode ser que o cacho estique mais do que a realidade e fique mais aberto, quando na realidade ele pode ser um cacho mais fechado. Então vamos lá identificar. Mas antes de tudo é importante falar que essa ideia de listar os tipos de cacho não é fazer uma hierarquia, mas sim mostrar que cada cabelo possui uma característica e uma necessidade diferente. E isso é muito importante para te ajudar a cuidar do seu cabelo. Os tipos de curvatura são separadas em categorias e subcategorias. Tem as letras e tem os números. Os números são 2, 3 e 4. O 2 são os cabelos ondulados, o 3 são o tipo de cabelo cacheado e o tipo 4 é o tipo de cabelo crespo. E tem as letras A, B e C, onde o A tem um nível de ondulação mais aberta, o B tem um nível de ondulação de curvatura mais definida e a letra C tem um nível de ondulação de curvatura bem mais fechada. Então, juntando tudo isso, fica uma tabelinha que são os cabelos ondulados, cacheados e crespos, onde o tipo 2 é o ondulado e fica 2A, 2B e 2C. Os cacheados fica 3A, 3B e 3C. E o tipo 4, os crespos, fica 4A, 4B e 4C. Pode parecer confuso para você que nunca viu essas classificações, mas fica tranquilo que eu vou te explicar certinho para não gerar nenhuma confusão aí. E para descobrir qual é o seu tipo, você pode fazer uma finalização, uma fitagem no seu cabelo, pode passar creme normal, deixe secar e depois você vai fazer uma comparação. Você vai olhar em frente ao espelho, vai ver ali como é o seu cabelo, vai pegar uma mecha específica e vai ver como é a curvatura e vai bater com alguma dessas características, alguma dessas fotos que eu vou te mostrar aqui. O tipo 2 é o tipo ondulado. Ele não cria cachos, não forma cachos, mas sim ondas em formato de S. Ele pode parecer liso algumas vezes, mas também não é, já que ele tem curvaturas. Então ele se encaixa num cabelo ondulado. A segunda característica do cabelo ondulado é que ele tem a raiz lisa e as ondas se formam do comprimento para as pontas. A terceira característica do cabelo ondulado é que se você passar uma escova reta no seu cabelo ondulado, ele vai ficar esticado, vai até parecer liso. É daí que vem os comentários: liso armado, liso volumoso, mas não é nada disso. Esse é um cabelo ondulado que precisa ser estimulado para criar aquelas ondas. Como você pode perceber, esse ondulado vai cada vez
vez mais encolhendo essa curvatura. O 2A são ondas realmente bem espaçadas, já o 2B ele vai aumentando esse nível de ondulação e o 2C forma ondas bem mais curtinhas, com S bem fechadinho, é bem próximo do cacheado, mas não chega a formar aquelas espirais que é o cacheado. O tipo 3 é um tipo de cabelo cacheado, onde normalmente os cachos se formam desde a raiz e também os cachos formam realmente as espirais em formato de mola. Esse tipo de cacho define com muita facilidade, mesmo você passando pente molhado, ele já forma os cachos e seco também fica bem definido. No tipo de cabelo 3A, os cachos são em forma de espiral, porém são cachos bem abertos, bem soltos e grandes. E a raiz desse tipo de cabelo 3A pode ser um pouco lisa, porque ainda está muito próximo do 2C, que é o cabelo ondulado. Normalmente nesse tipo de curvatura a pessoa pode receber comentários como: ah, seu cabelo não é cacheado nada, isso aí é babyliss, por conta desse cacho que é bem grosso e bem aberto. O 3B forma cachos espirais bem definidos por toda a extensão do cabelo. A raiz pode ser mais ondulada que cacheada. Esse tipo de curvatura tem os cachos bem mais estreitos, ele não é tão grosso igual o 2A, ele é um pouquinho mais estreito e os cachos ficam bem em formato de molinha mesmo. O 3C forma cachos espirais bem mais definidos e bem mais fechadinhos. Se você for comparar cada tipo de cacho, 3A, 3B e 3C, você vai vendo que os cachos vão afinando, onde a letra A é bem mais espaçada, né, a largura mesmo, já o cacho vai ficando mais estreitinho e o 3C é bem mais estreitinho mesmo e forma muito as espirais, fica bem definido, bem mais fechadinho. Ele fica praticamente da espessura de um canudinho. O cabelo tipo 4 é o cabelo crespo, eles tendem a ser mais frágeis e mais ressecados. Esse tipo de curvatura também tem bastante fator encolhimento, que é quando você pega uma mecha e estica, ele dobra ou triplica de tamanho e quando solta ele encolhe bastante. A curvatura do tipo 4 passa de um espiral para um formato zigue-zague. Comparando toda a tabela, você pode ver que as curvaturas vão ficando mais abertas, vão fechando cada vez mais e depois vai encolhendo tanto que nem forma mais cachos. E sim, esses zigue-zagues, que são curvaturas muito juntinhas, por isso o cabelo crespo encolhe tanto. No tipo 4A, os fios são bem enrolados desde a raiz. Ele tem uma curvatura um pouco parecida com o 3C. Se você está em dúvida se o seu é 4A ou 3C, observe a sua raiz, se ele fica bem encaixadinho desde a raiz, se pode ser um pouquinho mais crespa ou se é um pouco mais ondulado, mais aberto na raiz. Além disso, né, a espessura do cacho, onde o 3C pode ser um pouquinho mais grosso e o 4A é bem mais fininho. O formato 4B já não forma espirais. Ele forma ondinhas bem estreitinhas. Essas ondinhas são muito parecidas com o 2A, que não forma cachos e sim ondinhas. Só que lá no ondulado, essas ondas são bem espaçadas. Já no cabelo 4B, que é o crespo, essas ondinhas ficam bem apertadinhas e não formam as espirais. Na curvatura 4C, o formato padrão são essas curvaturas em Z. São curvaturas bem estreitinhas e isso tende a encolher bastante. Eu vi que esse tipo de cabelo pode encolher em até 75% o tamanho dele. Esse tipo de curvatura também pode apresentar alguns cachinhos nas pontas, por exemplo, parecido com o cabelo 4B. Agora que você sabe como são as características de cada tipo, você pode olhar no espelho e ver ali predominantemente qual é o seu tipo de cabelo. Se eu olhar no espelho, obviamente meu cabelo é cacheado. Mas e aí? É 3A, 3B ou 3C? Para isso, você deve estar com o seu cabelo no mínimo um pouco saudável, faz uma hidratação e depois finaliza o seu cabelo, pode ser com uma fitagem. Depois você espera secar e pega uma mechinha de cabelo, olha no espelho, faz assim, ó, coloca na sua mão, vê o formato dele, observa a sua raiz e vai batendo com as características. O cabelo cacheado é bem mais definido, forma muitas espirais. O cabelo ondulado são ondas. E o cabelo crespo forma cachinhos bem apertadinhos e depois ele aperta tanto que perde esse formato espiral, né? No caso 4C, ele forma esse formato de zigue-zague. Outra coisa é comparando, você pode voltar ao vídeo e ver lá as fotos, dar um zoom, ou então você coloca no Google mesmo. Se você acha que o seu cabelo é cacheado, bota lá, cacheado 3A. Fica observando bem aquela curvatura, aquele cacho. Pode ser que algumas fotos apareçam erradas, é normal. Mas fica observando ali quais características principais ali, compara com o seu. Uma hora você vai ver, olha, esse aqui é o meu com certeza. Vamos analisar o meu, por exemplo. Se eu pego essa mechinha aqui, ó, ela tá bem cacheada e é um tipo 3B.
Tem algumas partes aqui que estão com cachos um pouquinho mais abertas e não estão formando muito as espirais, mas isso são algumas exceções. Olha, aqui nas pontas, ó, ele forma bastante essas espirais. Aqui definiu bastante e observa só como a minha raiz é ondulada. É uma característica do cabelo cacheado, principalmente o 2B. Já o 3A tende a ser um pouquinho mais lisinho assim. E o 3C, ele vai enrolar um pouquinho mais aqui na raiz. O meu é ondulado, ó, dá pra perceber que o meu é 3B. E forma bastante as espirais. Mas e agora? Descobrir qual é o meu tipo de curvatura. O que é que eu faço no meu cabelo? Gente, aqui nesse canal as dicas são principalmente para cabelos cacheados, tipo 3. Mas nada impede que você de cabelo ondulado ou crespo possa utilizar essas dicas também. Então eu te convido a se inscrever nesse canal para você aprender a cuidar melhor do seu cabelo. E eu já te indico o Manual da Cacheada Iniciante. É uma playlist que eu criei aqui no canal, onde tem vários vídeos para iniciante para você começar a cuidar do seu cabelo. É só você clicar aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.